e eu trabalho principalmente ligado a projetos de educação. Então, eu vou trazer aqui hoje para vocês algumas das experiências que nós temos tido com educação para a segurança digital e entendendo a segurança digital num aspecto bem amplo, né, que vai desde a parte mais segurança da informação até aspectos que têm a ver com as vivências que as pessoas têm nos ambientes online. Bom, para iniciar aqui, talvez algumas pessoas não conheçam a gente, ainda tenham, não saibam o que nós fazemos exatamente. A SafeNet é uma ONG que está aqui em Salvador, nascida e criada em Salvador, na Bahia, e que aí defende os direitos humanos na internet há mais de 15 anos, a partir de diferentes iniciativas, né? As iniciativas de educação, que é as que eu vou falar um pouquinho mais hoje, elas são as iniciativas que a gente tem levado para conversar com diferentes públicos, para conversar com estudantes, com crianças, com adolescentes, com educadores, para conversar com, enfim, atores do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, para conversar com autoridades, pessoas que trabalham com algum tipo de investigação, trabalhar com, enfim, pessoas que estão ligadas ao governo, empresas privadas. A gente tem uma abordagem multissetorial, né? Então, isso é importante já como um aspecto educativo, no sentido de democratizar as discussões sobre essas temáticas que, por vezes, ainda ficam muito limitadas a quem tem um conhecimento mais técnico sobre os temas, e o nosso desafio aqui, nosso dia a dia, é justamente desmistificar isso e levar esses conhecimentos, levar essas orientações, levar essas discussões para o público no geral. Alguns números sobre as nossas atuações nos últimos anos. A gente tem aí muitas e muitas pessoas que participam dos projetos da SafeNet, muitas e muitas pessoas que participam dos cursos que nós oferecemos. Vou falar um pouquinho também mais sobre eles para frente. E aqui, eu queria falar, até antes de começar, eu acho que é super importante também compartilhar um pouco de dois canais que nós temos de atendimento, que são canais pensados para oferecer para a sociedade como um todo espaços seguros de denúncias de crimes cibernéticos ou de orientação e acolhimento para pessoas que passam por situações de violência e que, por vezes, tem a ver com situações também de segurança da informação, segurança digital. Então, o primeiro aqui que vocês estão vendo é o denuncie.org.br, é a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, que a SafeNet ela opera em parceria com a autoridade de investigação, e nessa plataforma as pessoas podem denunciar conteúdos que estão públicos na internet e que violam direitos humanos dentro de uma lista de categorias que nós podemos trabalhar. As denúncias elas são anônimas, então não precisa de nenhum tipo de identificação, e a gente tem recebido muitas e muitas denúncias na pandemia. Houve um aumento significativo de denúncias de crimes cibernéticos, e acho que isso tem a ver, claro, com o momento que a gente está vivenciando a pandemia, de estar muito mais tempo online, mas também de questões que a gente precisa trabalhar dentro de políticas públicas ou dentro da educação com mais seriedade. O segundo canal que eu queria demonstrar aqui para vocês, mostrar para vocês, é o canal de ajuda, que é o canal de ajuda.org.br, que é um canal pensado para oferecer para vítimas de violência na internet um espaço de acolhimento e orientação sobre como, por exemplo, denunciar quando passa por alguma situação de violência. Então, o canal de ajuda, ele tem historicamente tido um atendimento muito, muito grande de crianças e adolescentes ou de jovens, e na pandemia também nós vemos um aumento muito grande do número de pessoas procurando ajuda para situações que têm a ver, por exemplo, com saúde mental. Então, é também pensar essa ideia de segurança da informação, segurança digital, num aspecto mais amplo, né? Queria deixar, né, antes de a gente começar, exatamente esses dois canais, que são canais gratuitos, também o de ajuda é um canal anônimo, e eles estão disponíveis para a população como um todo que precisa de uma orientação especializada. E, bom, para eu começar aqui um pouquinho do que eu trouxe para conversar com vocês hoje, acho que era importante trazer algumas das nossas premissas, né, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em aspectos de democratizar as temáticas de segurança digital. Primeiro ponto que a gente coloca aqui com bastante seriedade é entender a dimensão pública dos ambientes digitais. Para algumas pessoas, talvez isso não pareça tão óbvio quanto é para outras. A gente sabe que as pessoas têm diferentes níveis de apreensão sobre como elas vivenciam os ambientes digitais, pessoas que já cresceram tendo contato com a internet, pessoas que só tiveram contato depois de muito mais velhas, mas é muito importante a gente enfatizar que a internet, que as tecnologias, elas criam ambientes compartilhados de dimensão pública. Então, ter essa dimensão, ter esse entendimento é importante para a gente falar, por exemplo, sobre como as leis que funcionam, né, para o mundo offline também valem para o mundo online. Os comportamentos que a gente espera no mundo offline também são os comportamentos que a gente espera no mundo online. E quando a gente fala, por exemplo, de segurança da informação, a gente virar a chavinha de entender
poxa, na nossa vida aqui no mundo offline, a gente tem vários cuidados, aprendemos vários cuidados com relação à nossa segurança, desde aspectos muito simples, como a gente atravessa uma rua, até aspectos que envolvem a burocracia e questões de golpes, de fraudes e tudo mais, questões financeiras, e por que não aprendemos isso também para as questões que a gente vivencia na internet. O segundo ponto aqui que eu coloquei são as desigualdades e diversidades de juventudes. Eu coloquei juventudes, mas a gente pode pensar isso para a sociedade como um todo, né? A gente sabe que as pessoas, de novo, elas têm níveis de apreensão muito diferentes com relação às tecnologias, níveis de conhecimento, de aptidão, de habilidade para manipular as tecnologias ou para usar essas tecnologias, para interagir com elas. Então é importante que quando a gente vai falar sobre essas temáticas, a gente pense muito sobre qual é o público que nós estamos conversando, né? Aqui hoje a gente está numa live, num espaço que é aberto, né, pensado para a sociedade como um todo, mas quando a gente vai, por exemplo, numa escola, ou quando a gente vai conversar, por exemplo, com um público de pais específicos, é muito importante que a gente module o nosso discurso, que a gente entenda ali quais são os níveis de entendimento daquelas pessoas, os níveis prévios de entendimento sobre os temas que a gente vai falar, para que a gente possa falar numa linguagem que seja acessível, né? Tirar um pouco a carga ali mais técnica do processo, para que aquilo seja, de fato, compreensível para aquelas pessoas. Isso é essencial quando a gente fala dessas temáticas de tecnologia. E é um desafio, né? Porque a gente pensa, por exemplo, muitas vezes falando termos em inglês, termos que são nada a ver com o que as pessoas têm no seu dia a dia, e é muito difícil para compreender como é que essas coisas funcionam. Então, a gente precisa pensar em analogias, pensar em metáforas, pensar em uma linguagem, de fato, acessível. O terceiro ponto que eu trouxe como premissa para a gente pensar as temáticas de educação para a segurança digital é o foco nas condutas e não nas plataformas. A gente sabe, se a gente for pensar, por exemplo, nos últimos 10 anos aí, a gente teve muitas mudanças em termos de quais eram as plataformas mais acessadas pelas pessoas, quais eram os aplicativos mais acessados, os sistemas. Então é importante que a gente, quando for democratizar essas temáticas, foque mais nas condutas, foque mais nos aspectos gerais de como as pessoas podem se comportar ou quais são os cuidados que elas têm que ter, e menos nas plataformas. Porque se a gente foca, por exemplo, em distribuir tutoriais de como usar tal e tal plataforma, a chance daquilo ficar obsoleto em pouco tempo é muito grande, já que aí a rapidez da evolução e do desenvolvimento de tecnologias é muito grande ainda. Então, pensar nas condutas, claro, pensar nas plataformas, mas com foco nas condutas, com foco nos comportamentos. E o quarto ponto que eu trouxe aqui é o ponto de oportunidades e benefícios, né? A gente sabe, principalmente nós aqui que estamos mais, talvez, ligados com essas temáticas, trabalhamos com isso, às vezes a gente cai num fatalismo ou num pessimismo mesmo com relação aos problemas que existem quando a gente pensa em segurança digital, quando a gente pensa em internet, tecnologias, porque eles são muitos, né? E eles são realmente graves. Mas a gente pensar, talvez, tentar resgatar sempre quais são as oportunidades que existem nas tecnologias, quais são as oportunidades que existem, os benefícios que as pessoas podem ter. A gente pode pensar em diversos aspectos aí que, por vezes, no dia a dia a gente acaba até esquecendo, mas que para muitas pessoas são os aspectos, assim, primordiais quando elas usam tecnologia. É emprego, é estudo, é diversão, é lazer. Então, é tentar puxar, né, quais são as oportunidades que as pessoas podem ter com esses espaços, para que elas estejam, claro, seguras, para que os riscos não se transformem em danos, né, que é o outro ponto que eu trouxe aqui, mas também para que elas possam, de fato, criar nesses espaços, né, se apropriar desses espaços, pensando, de novo, numa tecnologia que seja próxima do dia a dia das pessoas. O outro ponto aqui, que também é uma premissa importante, é a questão de responsabilidade compartilhada. Então, de novo, não são só ali as pessoas que desenvolvem as tecnologias, os desenvolvedores que têm responsabilidade. É também governos, é também educadores, é também o público no geral, pesquisadores, são as empresas, obviamente. Então, é a gente compartilhar essas responsabilidades, e quando a gente fala dos problemas, isso parece mais necessário, né? A gente precisa colocar todo mundo aí para resolver os problemas que a gente tem, mas também a gente pensar nos benefícios, né? Então, todo mundo tem um papel nesse aspecto de democratizar essas temáticas, democratizar esses conhecimentos com as pessoas. Não é só a escola que tem esse espaço, né? Inclusive, pensando que as escolas, elas
a gente não precisa de uma disciplina para falar de segurança digital. A gente pode colocar a segurança digital dentro, transversalmente, nos diferentes conteúdos que os professores trabalham em sala de aula. A gente não precisa necessariamente, no trabalho, por exemplo, ter só um momento, uma palestra para falar sobre isso. Não, é colocar isso dentro do dia a dia das pessoas que estão na organização. Até linkando, né, com o que o palestrante anterior estava falando no finalzinho da fala dele. Isso é super importante para a gente pensar em conhecimentos a longo prazo, né? E por fim, aqui, como uma premissa importante, é essa educação para e com o mundo digital, né? É educar para usar as tecnologias, mas educar também para que a gente possa usar as tecnologias para transformar o nosso mundo, né? Esse aspecto de transformação do mundo ao nosso redor a partir das tecnologias é super importante quando a gente fala de apreensão, né? Então, não é só aprender a usar a tecnologia, é se apropriar das tecnologias, é se apropriar do que elas têm de benefícios, de oportunidades, para poder transformar a nossa realidade. A gente vive num país que tem problemas históricos e desigualdades e que eles continuam, eles estão cada vez mais fortes, inclusive quando a gente pensa, por exemplo, no contexto que a gente está hoje. Então, é pensar como a gente pode educar e compartilhar conhecimentos para que as pessoas possam se apropriar dessas tecnologias para criar coisas novas, para transformar o seu mundo, e colocar isso como premissa é importante, porque parece uma coisa meio, talvez, etérea, um pouco longe do aspecto prático da educação, mas que a gente tem que colocar sempre no horizonte para que o que a gente faz, ou que a gente compartilha com as pessoas, de fato tenha significado. E aí eu queria contar um pouco da nossa experiência mais recente com relação a compartilhar conhecimento sobre a segurança digital, que é a nossa experiência com o programa Cidadão Digital. É um programa que nós temos em parceria com o Facebook para treinar jovens de 19 a 25 anos, nas temáticas relacionadas à segurança digital, para que eles e elas depois possam atuar com escolas da rede pública, levando ações educativas sobre essas temáticas para adolescentes de 13 a 17 anos. Então, foi um processo que nós tivemos nos últimos, desde o ano passado, desde 2020, que foi muito desafiador no contexto da pandemia, porque as escolas ficaram todas remotas, e a gente sabe que, na prática, não é todo mundo que tem um acesso, por exemplo, de qualidade à internet para estar numa videochamada, para estar numa aula remota, e pelo contrário, nós coletamos aí milhares e milhares de experiências bastante complicadas do ensino remoto, mas nós tivemos aí nesses últimos 2 anos, estamos ainda agora entrando na reta final de 2021 com o programa, com esse desafio de poder apoiar as escolas, poder apoiar educadoras e adolescentes num contexto em que, de novo, utilizando mais a internet, estando mais tempo online por conta da pandemia, por conta do distanciamento social, essas pessoas, né, todos nós, no geral, mas pensando nas escolas principalmente, tiveram aí uma necessidade muito grande de ter um apoio nesse processo. Então, a gente teve muitos e muitos casos, por exemplo, de educadoras que tiveram muitas e muitas dificuldades sobre como manipular manipular uma videochamada. Muitos casos de invasões, muitos casos de alunos que, enfim, não sabiam também utilizar aquele espaço, as dificuldades de criar, por exemplo, códigos de conduta para esses espaços compartilhados digitais, porque não era uma coisa que fazia parte do dia a dia de muitos desses adolescentes e muitos desses educadores dentro da sala de aula. Então, o nosso papel, né, nos últimos 2 anos, aí quase 2 anos, foi principalmente apoiar as escolas públicas nesse contexto, que foi um contexto traumático para todos nós, mas que para a educação foi ainda mais difícil, né? Nós coletamos aí muitos números gigantescos, né? Mais de 107 mil estudantes impactados com as ações desde o ano passado, mais de 62 mil educadores, mas na prática, para a gente, o que é mais positivo nesse processo é coletar os feedbacks que a gente tem qualitativos, né? A gente saber, por exemplo, quando a gente esteve na sala de aula com os educadores, com os alunos, nós deixamos algum tipo de legado de um projeto que pode acontecer, por exemplo, depois que a gente sair de lá. É deixar essa semente pensando que nós sabemos que, em termos de educação, por exemplo, já temos vários marcos regulatórios, marcos de educação que colocam a necessidade de que as escolas sejam espaços de educação para as tecnologias. Mas a gente sabe que, na prática, existe muita dificuldade e desconhecimento também dos educadores sobre como fazer isso acontecer na prática, né? Então, um pouco, eu vou trazer aqui um pouco do que nós aprendemos nos últimos 2020, 2021, e que foi muito aprendizado que a gente teve com esse programa, que é um programa que a gente tem muito orgulho de apresentar, e que, inclusive, aqui na Bahia, por exemplo, tivemos muitas e muitas e muitas atividades com a nossa embaixadora Lorena, que hoje é mentora do projeto, e, enfim, muitas sementes que se transformaram em frutos depois com projetos nas escolas.
E aqui, rapidamente, algumas das temáticas que nós abordamos com o programa, né? E aqui, de novo, é importante, quando nós falamos de segurança digital, a gente quer falar de segurança digital nos seus aspectos mais amplos, né? Então, é pensar, claro, questões de privacidade, proteção de dados pessoais, reputação online, beleza. Mas também pensar, por exemplo, qual é a relação que a gente tem com as discussões de segurança digital, para a gente pensar respeito e empatia nas redes, para a gente pensar relacionamentos saudáveis na internet, para a gente pensar autocuidado, saúde emocional, para a gente pensar educação midiática, para a gente pensar criptografia. Então, a gente coloca essas temáticas dentro de um aspecto amplo que nós entendemos que é ser um cidadão, ser uma cidadã digital, pensando nos nossos direitos e deveres, né? Então, para a gente, segurança digital é a gente linkar, por exemplo, os aspectos que têm a ver com segurança da informação com os aspectos que têm a ver com nossa saúde emocional. Então, por exemplo, quando a gente tem um conhecimento sobre como a gente pode, por exemplo, pedir uma orientação ou uma ajuda quando a gente sofre algum tipo de invasão, algum tipo de agressão na internet, que pode ser relacionada com algum tipo de brecha que nós deixamos aí em termos de segurança da informação, nós estamos mais seguros, né, para utilizar de novo aqueles benefícios que nós temos nesses ambientes online. Então, esses são os temas que nós trabalhamos com o programa, e sempre pensando numa abordagem que linke uma coisa com a outra, né? Então, eles não são temas separados, e eles fazem parte do que a gente entende como um todo, né, de ser um cidadão, ser uma cidadã digital, e também como a gente entende a ideia de segurança da informação, segurança digital de um aspecto mais amplo, né? E, bom, aqui algumas das lições que nós temos com relação à cidadania digital no currículo. O primeiro deles aqui, que nós entendemos, é a importância de pensar projetos integrados. Aqui eu estou falando da escola, mas a gente pode pensar, a gente pode extravasar isso para pensar diferentes grupos, né? Quando a gente pensa em educação, a gente pode pensar nas organizações, nas empresas, pode pensar em movimentos sociais, a gente pode pensar em ONGs, enfim. Projetos integrados é justamente a ideia da gente colocar a tecnologia, colocar as discussões sobre segurança digital dentro de um contexto amplo de tudo que a gente faz, né? Não é uma coisa separada para a gente ter só um momento para falar sobre isso. É não pensar como essas discussões são importantes no dia a dia das pessoas, dentro do que elas fazem na internet, pensando que cada vez mais a internet tem sido utilizada como uma ferramenta de comunicação para tudo na nossa vida, né? Pensar a abordagem multidisciplinar, de novo, é a gente colocar isso dentro de um aspecto mais amplo de pensar tudo que a gente faz, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, sobre questões que envolvem a segurança da informação, de fato, de uma organização, ótimo, mas a gente linkar isso, por exemplo, sobre como isso tem a ver também com os comportamentos e relações que as pessoas têm dentro dessa organização. Então, como, por exemplo, a gente criar um ambiente de segurança digital, de segurança da informação mais seguro para as pessoas, a gente vai conseguir criar um ambiente, por exemplo, de um clima organizacional muito mais seguro e acolhedor para as pessoas, para que elas possam, de fato, trabalhar ali ou utilizar as ferramentas que elas utilizam de forma mais tranquila, né? A gente entender também que é um aprendizado contínuo, né? A gente não faz um momento de falar sobre isso e acabou, porque, de novo, as coisas elas mudam muito rápido e talvez uma coisa que funcionava há um ano atrás, como um tutorial, por exemplo, hoje em dia precisa ser atualizada, a gente está sempre se atualizando nesse processo. Então, virar a chave de que o processo de a gente aprender sobre essas temáticas, aprender sobre segurança digital, é contínuo, assim como a gente aprende na nossa vida várias coisas continuamente, não é uma coisa que a gente aprende uma vez só e acabou. Não, é uma coisa que continua e perpassa a nossa vida como um todo, né? Nós que trabalhamos com isso também aprendemos sempre sobre isso, estamos sempre aprendendo sobre isso, né? E por último aqui, autocuidado e resiliência, acho que é um aspecto para a gente pensar mais as relações emocionais quando a gente tem, né, quando a gente pensa em segurança, a relação que a gente tem emocional com a ideia de segurança, é a gente pensar, né, o autocuidado, a resiliência, pensar em como quando a gente coloca isso como uma parte do nosso dia a dia, nós podemos aproveitar de novo, né, as oportunidades dos espaços digitais, das tecnologias, de forma mais tranquila e sem a gente ficar ali inseguro do que a gente faz, né? Quando a gente está inseguro para utilizar uma tecnologia, inseguro para utilizar, para estar no ambiente digital, nós não utilizamos o seu potencial como um todo. E aqui eu queria mostrar rapidamente algumas das nossas iniciativas também com relação a essas temáticas, que são iniciativas que a gente distribui, né, e disponibiliza para o público como um todo ou para públicos específicos, como é o caso, por exemplo, dos cursos, né? Os cursos que nós oferecemos gratuitamente, todos eles, para a sociedade como um todo, são pensados para que a gente possa, de fato, trabalhar essa educação a longo prazo, né? Então, tem cursos que a gente faz
para educadores, cursos para autoridades, cursos para população como um todo, né? E eles são sempre pensados para serem gratuitos e abertos, para que as pessoas possam usufruir desses conhecimentos e também multiplicar esses conhecimentos com outras pessoas. Outro aspecto importante são as campanhas, né? As campanhas de conscientização, e a gente faz principalmente pelas redes sociais, elas são essenciais para que a gente possa reverberar as mensagens de uma dimensão que seja uma dimensão que bata nas pessoas, né? Assim, que toque as pessoas de fato. Então, a gente pensar, eu trouxe aqui alguns exemplos que têm a ver com campanhas, por exemplo, que a gente faz principalmente sobre comportamentos digitais, né? Então, questões que envolvem o bullying, questões que envolvem segurança de dados íntimos, né, de conteúdos íntimos, que envolvem a gente denunciar conteúdos que são impróprios, conteúdos que violam diretrizes de plataformas e conteúdos que violam direitos humanos como um todo. Aqui também tem alguns materiais que nós temos aqui disponíveis também para as pessoas que querem aprender mais sobre essas temáticas e talvez desenvolver projetos sobre elas nas escolas ou, enfim, nos seus projetos, nas suas organizações. Então, temos guias, temos videoaulas, vídeos curtinhos, que são vídeos com dicas e com informações relevantes, principalmente para pensar numa linguagem acessível para as pessoas. A gente tem também guias que são pensados especificamente para públicos, né, que a gente sabe que são mais vulneráveis a questões que estão relacionadas à segurança digital como um todo. Então, a gente tem um guia que a gente fez com o Unicef, que é o guia Meninas em Rede, que é pensado com dicas especificamente para meninas e mulheres em relação à violência de gênero. A gente tem também guias para a gente pensar, por exemplo, o discurso de ódio, quanto a gente criar espaços mais positivos na internet é importante para que as pessoas se sintam seguras, e, de novo, a segurança pensando num aspecto mais amplo e não só a segurança da informação. Também guias para a gente pensar pessoas que criam conteúdos na internet, pessoas que trabalham com isso, pessoas que a gente chama, né, os criadores de conteúdo, que precisam, às vezes, ter muito mais cuidado com o que eles fazem e com as suas informações do que usuários comuns, porque estão mais vulneráveis, por exemplo, a ataques. E aqui eu queria, para a gente já encerrando um pouco, a questão, eu trouxe um checklist, talvez, de mais ensinamentos e coisas que a gente entende que são, assim, primordiais quando a gente fala de educação, principalmente pensando em educação para as escolas, né? Primeiro ponto aqui que eu trouxe é a educação entre pares. Nas escolas a gente vê isso como, assim, muito, muito importante, que é o quanto os estudantes, né, adolescentes ou crianças, eles dependem uns dos outros para aprender. Então, quando a gente leva conhecimentos e discussões, a gente leva pensando que essas pessoas que têm acesso a essas discussões, elas vão poder compartilhar com os seus pares. Porque a gente sabe que quando a gente pensa, por exemplo, violências online, é muito mais comum que quando a gente fala em crianças e adolescentes, eles e elas procurem ajuda dos seus próprios amigos, né, os seus pares, do que os seus pais ou os professores. Existe uma preponderância, né, de procurar ajuda dos seus pares. Então, pensar esse aspecto multiplicador do conhecimento é essencial. Linguagens que façam sentido. Então, com quem nós estamos falando? Como a gente consegue traduzir as temáticas, traduzir os conceitos de forma que seja apreensível, né? A gente teve um desafio esse ano, por exemplo, de falar de criptografia, que é uma tecnologia super importante para pensar a segurança digital, e como é que a gente conseguia traduzir esse aspecto de criptografia que pode parecer muito matemático e complicado para as pessoas entenderem, até dentro da ideia, né, de uma caixa preta ali de tecnologia, é difícil de compreender como é que aquilo funciona. Como é que a gente consegue traduzir isso para que as pessoas entendam por que é importante utilizar a criptografia, por exemplo? Como é que a gente consegue ativar a criptografia? Por que não é uma coisa do outro mundo? Né? Então, linguagens que façam sentido são essenciais para a gente falar dessas temáticas. Plataformas e ferramentas que também façam sentido. A gente precisa entender o que as pessoas utilizam hoje. Claro, lembrando que eu tinha falado como premissa, né, é o foco nas condutas, não nas plataformas, mas é também importante entender quais são as plataformas que as pessoas utilizam no seu dia a dia, para que a gente possa ter exemplos que sejam factuais, né? Então, um dos que a gente mais fala quando a gente fala dessas temáticas todas é o WhatsApp, né? A gente sabe que o WhatsApp é o aplicativo talvez mais popular que as pessoas utilizam para se comunicar. Então, como a gente pode utilizar ali o WhatsApp como um exemplo de aplicativo, de plataforma para pensar a tecnologia da informação, para pensar a segurança digital e pensar ali do WhatsApp para sair para as outras plataformas que as pessoas utilizam. Compartilhar vivências. Então, é importante a gente criar espaços para que as pessoas elas possam colocar suas dúvidas, né? Não tenham vergonha de falar, por exemplo, que já passaram por algum tipo de situação de violência ou de golpe, porque, enfim, estavam inseguras ou não sabiam como procurar ajuda, por exemplo, não sabiam o que fazer
numa situação de insegurança. Então, compartilhar vivências é importante para que a gente possa criar espaços de diálogo de fato significativos. Conectar a realidade online das pessoas, acho que tem a ver também com as plataformas que eu falei. Metodologias ativas, a gente fala na escola principalmente isso, que é você envolver os alunos, né, num processo de ensino-aprendizagem, que eles sejam protagonistas do processo, não seja uma coisa só expositiva, mas a gente pode pensar isso também para todo mundo, né? Aprender fazendo é muito mais significativo do que aprender só ouvindo, né, digamos assim. E métricas qualitativas, quando a gente pensa escola principalmente, mas quando a gente pensa os resultados que a gente está fazendo, né? Nem sempre a gente consegue materializar os resultados do que a gente faz em métricas só quantitativas, mas é muito importante entender como é que as pessoas se sentem depois desse processo, né? Então, elas estão mais ou menos seguras, elas se sentem mais ou menos preparadas depois enfim, discutir e aprender sobre essas temáticas. Isso é um ponto importante para a gente. E, bom, já que, encerrando um pouco aqui, mais alguns exemplos de conteúdos, materiais que a gente utiliza, e eu queria deixar aqui dois links e recados para talvez educadores que estejam nos assistindo, que dentro do programa Cidadão Digital nós temos duas iniciativas que são iniciativas importantes para apoiar as escolas, né? O primeiro deles é o curso de formação que a gente oferece para educadores no sentido amplo da palavra, inclusive educadores sociais, por exemplo, que atuam com ONGs, com projetos, que querem aprender mais sobre essas temáticas de uma forma mais participativa, num curso online, autoinstrucional, com ali dicas de como manipular as ferramentas e também dicas de como lidar com esses assuntos, pensando principalmente em adolescentes, né, o público infanto-juvenil. Então, temos esse curso para educadores, a gente tem disponível esse curso no site do programa Cidadão Digital, que é cidadãodigital.org.br. E também para as escolas que querem receber ações do programa, né, com esses adolescentes, esses embaixadores que a gente formou, para pensar discussões com adolescentes nas escolas. Também é possível solicitar atividades com esse público no site do programa. Então, cidadãodigital.org.br tem a seção lá para educadores, em que os educadores podem ou solicitar inscrição para o curso gratuito, ou então solicitar atividades com as suas escolas também gratuitas. E nós estamos até dezembro deste ano levando atividades para as escolas de todo o país. Aqui já fizemos, em 2021, mais de 300 atividades, estamos aí no processo, inclusive, de retomar, por exemplo, as escolas com o ensino remoto, saindo do remoto, voltando para o presencial. Então, também apoiando as escolas nessa transição, né?